Pessoas foram atingidas pela cheia de um rio no Acre. A prefeitura da capital, Rio Branco, decretou situação de emergência. 7.000 famílias estão desalojadas ou desabrigadas. Rodovias foram fechadas e áreas inteiras estão isoladas. Um temporal provocou o transbordamento do rio, que subiu mais de 7 metros. As aulas da rede pública de ensino estão suspensas por tempo indeterminado e voos foram cancelados. Segundo a Defesa Civil, a previsão é de mais chuva para os próximos dias. Em vários bairros em Rio Branco, no Acre, as fortes chuvas obrigaram muita gente a abandonar as casas. Ruas se transformaram em rios. No meio das águas, moradores tentavam salvar o que podiam. Na capital, 27.000 pessoas foram atingidas pela cheia do Rio Acre e o transbordamento de 7 igarapés. Muita gente só conseguiu sair de casa com a roupa do corpo. Perdi geladeira, cama, armário, guarda-roupa. Não deu tempo de tirar nada. Com tanta gente alagada, o que prevaleceu foi a solidariedade. 6 horas da manhã, um amigo meu que mora aqui no bairro, ele me ligou pedindo uma ajuda, né? Desde 6 horas da manhã a gente tá aqui. Em menos de 24 horas, choveu 70% do esperado para todo o mês de março. O igarapé São Francisco transbordou e atingiu toda essa região do bairro Raimundo Melo. Ignorando os riscos, crianças nadavam na água do alagamento. Nessa escola, uma força-tarefa foi montada para resgatar os livros. Cada um ajudava como podia. Em 2 dias, o nível do Rio Acre subiu quase 7 metros. A prefeitura decretou situação de emergência. No Acre, uma forte chuva provocou estragos e deixou 1.000 famílias desabrigadas em Rio Branco. Trechos interrompidos na BR-364 impedem o tráfego e também prejudicam o abastecimento. A chuva forte que atingiu a região na madrugada de quinta fez o Rio Acre transbordar. O nível da água passou da cota de inundação de 14 metros. Segundo a Defesa Civil, choveu mais da metade do esperado para o mês todo de março, quase 200 milímetros. Segundo a Defesa Civil, 4.000 famílias estão desabrigadas. Algumas famílias tiveram que sair de casa às pressas, com o pé na água ou em pequenos barcos. Este idoso foi resgatado pelo telhado. A chuva também prejudicou o tráfego da BR-364, que liga Rio Branco a Porto Velho. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, há pelo menos 4 trechos parcialmente ou totalmente bloqueados. A Prefeitura de Rio Branco vai liberar 5 milhões de reais para os desabrigados. E o prefeito de Rio Branco, Tião Bacalon, está em Manaus para participar de uma reunião do Conselho Administrativo da Superintendência da Zona Franca com o vice-presidente Geraldo Alckmin. Ele disse que vai tentar articular mais recursos do governo federal. A gente vai levar também o problema para ele do que está acontecendo lá. A gente está tomando todas as providências para amenizar o máximo possível os impactos de um acidente tão grande como esse, que infelizmente não é da vontade de ninguém. Do Nordeste, tá chovendo muito, choveu muito por lá, e um dos estados do Nordeste mais castigados é justamente o estado do Maranhão. Subiu para 37 o número de cidades em situação de emergência por lá. 6 pessoas morreram, e a Yumi Coano vai falar pra gente como é que tá o socorro a essas famílias, essas áreas mais afetadas que continuam com a ameaça de chuva, né, Yumi? Bom dia. Bom dia, Patrícia. Isso mesmo, na verdade, esse número já aumentou, né? O número de famílias afetadas agora está em 21 mil por causa aí das chuvas que atingem o estado do Maranhão, todo o estado do Maranhão, né? Ao todo, 1.322 famílias estão desabrigadas e 2.862 estão desalojadas, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros passadas para a nossa reportagem agora há pouco. Ontem, o governador Carlos Brandão se reuniu com a senadora maranhense Ana Paula Lobato e com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, para debater sobre os estragos, né, causados pela chuva na região. De acordo com Carlos Brandão, é necessário o apoio de todo o governo federal e dos governos também municipais e estaduais para combater aí as enchentes. Na terça-feira, uma comitiva do governo federal sobrevoou as áreas mais atingidas pelas chuvas no estado, e como você falou, a previsão
de chuva continua, né? Então, além de pensar em ações para reparar esses estragos, o estado ainda está em alerta. Você. Yumi, obrigada pelas informações chegando então do Nordeste. Não só no Nordeste tem alerta de chuva, a gente traz informação aqui sobre o norte do país, o estado do Acre com comunidades isoladas em razão da chuvarada por lá, e essa chuva vai continuar ao longo do final de semana, então fica o alerta para norte e nordeste. Enchentes, secas, derretimento de geleiras. A multiplicação de desastres naturais ligados à água é inevitável. Mas sistemas de alertas adequados para prevenir as pessoas mais isoladas podem limitar o número de vítimas e os danos. Há um ano, a ONU estabeleceu uma meta ambiciosa de que até 2027 todas as pessoas do planeta sejam alertadas para a iminência de uma catástrofe climática. O programa foi orçado em pouco mais de 3 bilhões de dólares, cerca de 16 bilhões de reais. Os princípios do sistema de alerta parecem simples: avaliação do risco com base na coleta sistemática de dados, detecção graças a modelos de previsão do tempo, preparação prévia da população e adaptação da rotina para a prevenção do perigo. Segundo especialistas, o método funciona, apesar das catástrofes de grandes proporções, como as inundações sem precedentes que aconteceram recentemente em Moçambique, Malau e Madagascar, após a passagem do ciclone Fred. As enchentes e secas representam 75% das catástrofes climáticas e se multiplicarão devido ao aquecimento global. Por isso, especialistas afirmam que preparar 100% da população é fundamental. Para o secretário-geral da Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, Jagan Chapagain, Bangladesh é um modelo a ser seguido. Há décadas, o país asiático constrói abrigos resistentes a ciclones e envia alertas aos moradores de áreas mais remotas. Como parte da prevenção às catástrofes naturais, a Agência Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos planeja implantar estações meteorológicas realizadas com impressoras 3D em todo o mundo. O diretor da Organização Meteorológica Mundial, Peter Italas, afirma que o investimento em serviços para evitar tragédias climáticas traz um retorno financeiro pelo menos 10 vezes maior.